E aí, pessoal, deu 3 minutinhos, eu vou iniciando com a prece, depois eu vou conversar com vocês como vai ser a nossa dinâmica aqui de estudo, mais de reflexão, de conversa, né? Até porque tem pessoas muito mais experimentadas na arte, né, espírita do que eu, mas eu sou extremamente ansioso para compartilhar com vocês algumas leituras que eu fiz, tá bom? Época do vó, eu não sei falar mais não, Michel. Vó chutou Sherman, passando vergonha online, ó. Bem legal mesmo, pessoal. Então vamos lá fazer uma prece, né? Agradecer a Deus. Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome para aprender, para trocar experiências e cada vez mais alcançarmos as virtudes do amor, da caridade, do perdão, de maneira que nossa vida possa ser mais tranquila, mais harmônica, e assim nós possamos aproximar de Ti pela evolução que estamos auferindo a cada dia. Agradeço por essa oportunidade de falar da arte espírita, falar da harmonia universal, sempre tendo como base o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Que essa noite seja abençoada e que esse momento possa marcar os nossos corações de maneira a nos levar ao esforço de cada dia tentarmos sermos melhores, com mais otimismo, fé e esperança. Obrigado, Pai, e que assim seja. Pessoal, então eu vou fazer uma conversa com vocês. Vocês podem ir opinando, vocês podem ir falando aí suas experiências em torno da arte espírita. Não vai estar circunscrita à música, mas ela, por eu ter achado mais textos nesse sentido, ela vai ser uma referência, mas que é aplicado a todas as artes, seja a pintura, seja o teatro e todas as artes existentes, né? Por que eu fiquei muito ansioso? Porque a Carla me sugeriu participar, isso é tranquilo, fazer palestras, né? Já tenho esse hábito. O tema achei interessantíssimo, que era participando aí do Setembro de Valorização à Vida, falar da arte que suaviza, a arte que consola, né? E que faça com que a vida seja mais feliz. Com a arte espírita, principalmente, nós possamos nos sentir fortalecidos. Né? Estamos ainda num planeta de prova e expiação, um planeta de muitas lutas, e aí nós sabemos que a arte ela tem um papel fundamental. E quando eu fui estudar hoje, eu encontrei um texto que me mexeu comigo profundamente. Mexeu comigo de uma maneira que eu me sentia até muito pequeno perto da grandiosidade do que a mensagem desse texto traz e da minha capacidade de passar isso para vocês. Vou guardar esse texto mais para o final não, para metade, e aí eu vou sugerir para vocês lerem, mas lerem meditando mesmo. Cada parágrafo vocês veem se entendeu antes de prosseguir. Mas, como a regra diz, para iniciar uma boa palestra, um bom estudo, vamos falar de Jesus. E aí a Carla, ela me enviou um capítulo 34 do livro Estandarte da Vida. Esse livro é um livro psicografado pelo Chico, pelo espírito Humberto de Campos, que usava o pseudônimo de Irmão X. E o que é muito interessante, pessoal? Esse livro, ele traz momentos da vida de Jesus com alguns detalhes que não estão narrados no Novo Testamento. E isso, por si só, já é uma grande novidade, já é algo de muita euforia, porque nós vamos saber de situações que aconteceram ali, principalmente da perspectiva do plano espiritual, e que engrandece o nosso conhecimento, a nossa forma de entender a vida de Jesus. E esse capítulo específico do Estandarte da Vida, o 34, ele
vai narrar o momento do desencarne de Jesus. Nós sabemos que ele vai crucificado, né? Ele recebe a coroa de espinho, antes ele recebe as chibatadas, e ele é pregado na cruz. A maioria dos seus discípulos não estão presentes, só João Evangelista se conserva ao lado da mãe de Jesus e de outras mulheres, enquanto os demais, ou alguns viam distante ou não estavam presentes. E ali, essa história do capítulo 34, ela narra o seguinte, que quando Jesus já estava com as suas forças minadas, ou seja, ele já estava para fazer o desenlace, que para aqueles que tinham uma percepção espiritual, e que não era o caso daqueles ali presentes, porque estavam todos imersos, seja na revolta, no ódio, né, do solta Barrabás, do crucifica, a par, tirando, né, aqueles que o seguiam, não percebiam um movimento intenso que ocorria naquele momento. E aí a mensagem ela começa discorrendo sobre a chegada de espíritos superiores cantando. E que o efeito da música deles, conforme ela se desenvolvia, acontecia processos de bálsamo para o Espírito de Jesus no processo de desencarne, aliviando a dor, aliviando o sangramento e criando uma atmosfera diferente, uma atmosfera harmonizada, diferente da atmosfera material que estava começando uma tempestade. E aí esses espíritos, extremamente gratos à missão de Jesus, cantando, entoando hinos, preparando a recepção dele, um se destaca, aproxima de Jesus e coloca o seu ouvido perto da boca dele. Jesus sussurra umas palavras que mesmo os anjos que estavam cantando, que estavam mais distantes, não escutam. E esse então, que ao ouvir Jesus, se desloca para as zonas inferiores para resgatar Judas. E aí essa mensagem marca profundamente o nosso coração, porque ela mostra o seguinte, que quando Jesus está sendo recebido por uma festa espiritual, um cântico espiritual que nós não conseguimos conceber, a primeira coisa que ele quer fazer quando a sua força é restaurada pelo aquele cenário, ele pede que se socorra Judas, que tinha suicidado. E ali ele fala, no final, que esse anjo solitário, que é o anjo que se aproximou sozinho de Jesus, é o anjo da caridade. Então ali tem um simbolismo de que, seja que de fato tinha um espírito ali, seja que ali já era uma manifestação do próprio Jesus, da própria alma de Jesus, indo buscar Judas. O importante é que todo processo de harmonização criado, de que todo segundo que Jesus tinha diante daquele cenário, a sua preocupação é de reverter aquelas forças, aquele momento, para auxiliar um amigo, para auxiliar um irmão, para se amar o próximo. E ali é uma mensagem de uma profundidade que nós não estamos habituados, porque geralmente aqui na Terra, quando nós somos agraciados por algum momento onde nós somos a atenção, dificilmente nós queremos deslocar essa atenção de nós para alguém que precisa mais. E então Jesus, grato logicamente por aquela recepção, a primeira iniciativa dele, como sempre foi, é de ajudar. E por que eu adorei essa passagem? Porque quando nós falamos em arte espírita, nós estamos pensando em pessoas que concebem essa arte e pessoas que recebem essa arte. E a arte espírita, ela só tem a sua validade quando ela é feita para o próximo. Ou seja, alguém vem com um dom, ou um grupo se une para estabelecer uma técnica, um coro musical,
artístico, qual seja, mas é para o outro. Então a música, na sua essência, quando a gente pensa ela no objetivo que ela tem, ou a arte, ela já é divina em si, porque ela é sempre algo para se fazer para alguém, para se expor para alguém. Nunca é para si. Por mais que nós tenhamos um momento onde que você pega o seu violão e toca para si, mas ali é um momento de se harmonizar, principalmente porque você é uma pessoa que já tem por hábito tocar para alguém, para outros. E ali você utiliza também daquele recurso para se fortificar. Ou quando está só, para treinar para aqueles que irão receber. Então a arte em si, dentro dessa ideia do porquê Deus a concebeu e nos deu essa faculdade, essas diversas faculdades artísticas, é porque ela tem um objetivo que é singular: amar o próximo. O objetivo dela é amar o próximo, porque quando você tem a técnica e você a desenvolve a custo de tempo, de horas, de cansaço, de estudos, e depois ela é para ser ofertada para alguém, e aí vamos pensar principalmente no movimento espírita, onde tudo que nós fazemos ele tem o cunho de doar para o outro, né, gratuito na maioria das vezes, e quando não só o custo é geralmente só para bancar aquele momento, o deslocamento, uma estrutura, nunca visa-se o lucro. Você vê então que não tem como ser outro objetivo senão amar o próximo, a arte espírita ou a arte sublime, para não restringir a arte evoluída, a arte pura ao movimento espírita. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, 225, que eu vou ler para vocês aqui, que é muito interessante. 225 não, 251. O Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos são sensíveis à música? Kardec pergunta e os espíritos respondem assim: queres falar da vossa música? Pergunta para Kardec. O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Então, o que ele fala para nós? Olha, existe uma música que é a celeste e existe a música que é a terrena. Elas têm uma diferença tão abismal que seria a mesma coisa de você pegar uma música de um civilizado e pôr para um homem primitivo escutar. Ele não vai entender nada. Para ele aquilo ali não é nem música. Do mesma forma que os ruídos de um ser primitivo, os sons que ele emite, não é música para nós. Então eles já fazem essa distinção grande. Não obstante, os espíritos vulgares, ou seja, espíritos muito materialistas, podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então vamos lá. O que os espíritos falam para nós? Quando a música ela provém da harmonia universal, quando a música, e aí se forma a música celeste, ela tem infinitas formas de tocar o espírito. Infinitas formas. E na Terra, nós não estamos aptos para sentir ela em toda a sua magnitude. Mas, qual que é o objetivo da arte espírita? Por que nós colocamos arte e espírito? Porque o que o espiritismo nos convoca? A evolução, a pureza, o desenvolvimento das virtudes. Então, se falamos de arte espírita, é levar essas características do espiritismo para a arte, naturalmente. Então, quando nós nos reunimos para qualquer tipo de atividade e nós colocamos esses aspectos do espiritismo na arte, o que nós estamos fazendo ali? Um esforço, por mais que precário, extremamente louvável,
de materializar a música celeste para os encarnados. E nisso consiste uma missão da qual, ao eu ler o texto que eu vou começar a falar dele agora, me deu um outro nível de responsabilidade. Um outro nível. Para mim, a formação de um coral já não tem o mesmo peso de valor e de importância do que há 25 minutos atrás, quando eu li essa mensagem. Eu até arrepiei lendo a mensagem, eu não queria que ela acabasse. E eu fiquei extremamente emocionado com a grandeza do que o Espírito traz. Que Espírito que é esse e onde que eu achei essa mensagem? Eu já sabia da existência dessa mensagem, mas eu não tinha sensibilidade à época para entender a importância dessa mensagem. O livro que eu li é o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Não é um livro feito por Kardec, é um livro feito pela Sociedade de Estudo Parisiense Espírita, que, após Kardec ter desencarnado no ano de 1879, pegou textos que Kardec não conseguiu levar para uma revista espírita ou para uma outra obra doutrinária, porque ele desencarnou em 69, eles fizeram essa obra. Então essa obra tem um pouco de tudo. E aí, pessoal, vou abrir aqui para não ter nem erro, o sumário da obra. Qual que era o texto que mais me chamava a atenção nessa obra? O texto intitulado A Música Celeste. E abaixo dele tem um capítulo, são capítulos na verdade, um chama A Música Celeste. Se você baixar em PDF lá da FEB, disponível na internet, página 149. E abaixo tinha um capítulo que intitulado A Música Espírita. Esse eu nem sequer fazia ideia. O de cima eu já tinha ideia, sempre quando eu falo de música eu lembro ele, mas o de baixo eu nem sabia da sua importância, irrelevante, porque eu não lembrava. Aí hoje, naturalmente, vou falar de música, eu vou ler esse texto de novo. Aí eu fui música espírita, então acabei esse aqui, eu leio música espírita. Então o que a música celeste traz? Ele fala o seguinte: uma jovem e um pai espíritas, na época de Kardec, foram estudando o livro dos Espíritos, chegaram na questão que eu acabei de ler, a 251. E ao eles estudarem essa questão, o pai explicando à filha, e a filha não acreditou que existia uma música celeste. Ela pensou, já vi de tudo aqui de música, porque ela era musicista, que eu acho que fala, ela era, mas ela não acreditou, porque ela achou que a música, né, que já era concebida por ela e pelos atores, era a música que estava em toda parte, era a música universal. E ali falava, né, igual eu falei, um abismo entre o que ela achava que era uma música boa e o que os espíritos acham. Aí ela duvidou. O que aconteceu? Os espíritos, num processo sonambúlico, ou seja, de desdobramento mediúnico, levaram essa menina a uma região etérea do plano espiritual. Etérea. O que é isso, pessoal? É onde todo mundo quer chegar e ninguém põe o pé. Essa é a realidade. É aqueles planos da eternidade que nós não conseguimos descrever, que a gente não tem analogia com as nossas experiências. E aí a espiritualidade levou ela lá. E eles estavam numa sessão mediúnica. Ela começa a narrar a experiência. E que está feliz, e que não consegue descrever, e que ela não quer voltar. Aí passa um pouco, ela fala assim com o dirigente da reunião: me despertem porque senão eu ficarei aqui. O que ela estava falando? Se você não me despertar, eu vou desencarnar. O laço espiritual meu vai desfazer, porque eu não quero sair daqui. A aventura é tão grande que eu preciso que vocês me despertem. Ou seja, ela sabia que ia desencarnar e ela não queria voltar. Ela queria desencarnar para ficar lá. Mas a razão naquela hora, sabendo o compromisso que ela tinha, falou: me despertem. Aí eles perguntam: como nós vamos te despertar? Ela falou: jogue água em meu rosto. Eles vão e jogam água no rosto dela. Olha o nível. Imagina uma sessão mediúnica, o médium não quer voltar, você tem que correr lá no banheiro, encher um copo d'água e jogar na cara dele. Imagina a cena.
Foi o que aconteceu, a pedido dela, para ela voltar. E aí então, depois o espírito do São Luís vai explicar que ela precisava dessa experiência, mesmo que ela não lembrasse do que aconteceu, que ela retorne e não lembra da experiência do desdobramento. E aí eles interrogam naturalmente por que ela não vai lembrar. E aí o Kardec comenta, depois da conversa com o espírito, que a finalidade era sensibilizá-la para ele saber que existe a música, e o Kardec comenta falando o seguinte, que não obstante ela não lembrar, a experiência no plano espiritual fica marcada em seu espírito e ela não terá mais resistência quanto a essa temática. E isso foi um mérito porque ela fez muito esforço em outras vidas, no campo da arte, no campo da música, para que ela estivesse lá agora e nessa existência ela continue evoluindo, agora com seu espírito ainda mais aberto para esse novo campo. Perfeita lição, perfeito. Ou seja, para nós que somos fãs da música, somos coralistas, somos pessoas do teatro, já vamos aqui um primeiro ensinamento. No desdobramento da noite, como eu tenho ido dormir. Porque você pode dormir um e acordar outro. Você pode, num dia, estar arranhando a partitura e no outro dia você está dominando. Porque você foi fazer um curso com bar no plano espiritual. Então, eu lembro dos ensaios do coral que era o seguinte: dava tudo errado nos ensaios, ou não dava tudo errado, mas não saía como queria. Michele está aí para falar que não é mentira. Chegava no dia da apresentação, não tinha afinação melhor do que aquela. Mas você pensa, mágica? Não, a espiritualidade arrancou todo mundo do corpo, colocou disciplinadinho ali 8 horas da noite, 5 horas, o que deu, treinou, afinou, chegou na apresentação. E por que isso? Não é porque a espiritualidade não queria que nós errássemos, mas é porque nosso esforço, que a maioria ainda é amador, não temos técnica, não temos cursos, né? É um ou outro que traz isso, então a maioria ainda é uma boa vontade, acima de tudo. A espiritualidade vê o esforço, vê o ensaio, mas vê que ainda há limitação, vai lá no desdobramento da noite, ensaia todo mundo, mexe uns pauzinhos no psiquismo ali, quando vê, tá todo mundo numa só voz. E é aquela maravilha. E aí, para quem está assistindo, porque eu participei por 2 anos, depois fiquei como ouvinte, né? Até hoje sou ouvinte, participo e escuto. Não tem bênção maior. Não tem. A sensação é exatamente descrita pelo espírito da jovem nessa mensagem. É a mesma coisa. Parece que nós estamos sentados ali, mas que nós recebemos uma projeção para um plano que não é o da Terra, não é o da Capela do Sol. Não que a atmosfera da capela não seja boa, mas o sentido é que não é eu sentado ali na capela. É como se eu estivesse num plano eterno da qual eu quero ir embora. A força da música. Ó, Michele está falando aí. Michele sempre brincava. Ó, Criar e Vogue está falando. Michele sempre brincava que de madrugada o ensaio estava marcado. Era exatamente isso. E aí, pessoal? Falei, ok, isso aqui para mim não era tão novidade, mas mesmo assim foi bom rever até eu ler o livro, o próximo capítulo, que é Música Espírita. Pessoal, de verdade, eu estou incorrendo o risco aqui de errar e vocês terem que consertar o que eu vou falar na hora que vocês forem ler. Eles publicaram esse texto, que é uma mensagem psicográfica do espírito de Rossini. Eu até abri o Google aqui. Gioachino Rossini. Ele nasceu em 29 de fevereiro de 1972 e faleceu em 13 de novembro de 1868. Então Kardec ainda estava vivo, mas estava próximo também de Kardec desencarnar, que é em março do próximo ano. E mesmo assim, nas sessões mediúnicas, deu tempo de Kardec comunicar com ele pouco após ele desencarnar, como um compositor famoso da época. Ele era um compositor erudito italiano, muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas. Então não é qualquer pessoa, né? São os ETs
que são os espíritos que vêm de outro planeta e encarnam aqui, igual Mozart, tem essas falas na revista Espírita, que Mozart veio de Júpiter, que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, e eles vêm e fazem essas músicas, da qual nós não temos uma sensibilidade tão boa para entender, tanto que a música clássica, ela está num plano aí das músicas muito terciário ali, se não for mais baixo, né? Nunca vai ser top do Spotify, música clássica, porque nossos sentidos não estão aptos. Agora, vão estar um dia, e esse texto fala disso. Esse texto, pessoal, ele tem um objetivo de falar o seguinte para nós, que existe uma harmonia universal. O que eu entendi então do texto? Minhas palavras, leiam depois, tá bom? Porque se eu errar, pelo menos eu falei para vocês lerem. Ele fala o seguinte, tem uma harmonia universal. Se Deus é inteligência suprema, ao ele estabelecer as leis divinas para reger a criação, essa regência ela é perfeita. Ou seja, ela tem uma harmonia e uma cadência entre as suas obras. Tudo se conecta. Então, a natureza ela é um fenômeno da arte divina. É um fenômeno da arte divina. Quanto mais nós evoluímos, mais nós ficamos aptos para perceber essa harmonia divina que está no universo. E aí esse texto fala o seguinte, que o espírito tem que evoluir em 3 aspectos. No livro dos espíritos fala que o espírito sempre tem que evoluir em intelecto e em moral. Né? São as 2 asas da evolução. Mas esse espírito, ele coloca mais um fator que é em harmonia. Ele fala o seguinte, que o espírito tem que evoluir em harmonia, em ciência e em virtude. Ou seja, ele está falando de moral em virtude, ele está falando de inteligência em ciência, que ele mesmo fala lá no texto, mas ele coloca um aspecto em harmonia, que está voltado para a sensibilidade. Então o que ele fala? Que todos os espíritos, eles têm uma harmonia. Achei fantástico isso, fantástico. Quando você é criado por Deus, você tem uma harmonia dentro de si. Isso é uma virtude, isso é uma aptidão. E ela cresce com a sua evolução. Quando você desenvolve a ciência, a virtude, ela cresce dentro de você. E o que ele vai dizer que é a harmonia? A harmonia dentro de você é a capacidade de você perceber a harmonia universal. É isso. Então ele fala que existe a harmonia universal e a íntima. A universal criada por Deus e a íntima a que você está desenvolvendo. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que para chegar à pureza espiritual, você tem que fazer que a sua harmonia íntima esteja em consonância com a harmonia universal. Olha que legal. E ele fala o seguinte, que a harmonia divina, ela é perceptível em todos os níveis da evolução do ser. Ou seja, um ser que ainda não é Jesus, ainda assim ele assimila a harmonia universal dentro da evolução dele. E ela gera efeitos benéficos para ele. Agora, quando o espírito, em desacordo com a lei divina, ele vive na desarmonia. E a desarmonia geram as artes inferiores. Olha que interessante. Então, quando o indivíduo não faz uma proposta de vida, de reforma íntima, de estudo para o aperfeiçoamento do intelecto e de vivência da caridade, das virtudes para o desenvolvimento da moral, ele não desenvolve a harmonia e as suas expressões de vida vão ser reproduzidas, principalmente na arte, de cunhos inferiores. E a nossa sociedade, a gente não precisa nem citar exemplos de que a gente sabe das músicas que existem por aí, etc. Aí ele fala o seguinte, que essa harmonia universal, ela está em toda parte, e o espírito, quando vai evoluindo, gera uma sensibilidade tal que ele consegue não só captar a harmonia universal, mas intervir em seu entorno. De duas maneiras, resumidamente. Uma, do plano mental no éter. Ou seja, a matéria rudimentar, o princípio material, ele é de tal forma impressionável, ou seja, influenciado pelo nosso magnetismo, pela nossa harmonia, que
que nós criamos uma atmosfera em nosso torno conforme a nossa sensibilidade moral. E aí, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava lendo esse texto, eu sentia que eu estava quase desdobrado. O meu batimento cardíaco mudou para uma suavidade, ao mesmo tempo de uma alegria, um desejo de eu querer estar numa projeção que não era o momento, mas era isso, era um misto de que naquele momento que eu me elevei, eu consegui entrar em harmonias superiores, conectar com harmonias superiores. A minha harmonia, que ainda é fraca, elevou-se e conectou com uma esfera de harmonia que eu não sei descrever. E é o que acontece quando a gente escuta os corais. Olha que bacana isso. E aí nós estamos entendendo a profundidade do coral, porque ele vai buscar a harmonia que não é perceptível ainda por nós sozinhos ou pela nossa harmonia íntima, que nós não conseguimos alcançá-la ainda pelos nossos esforços. Então tem um conjunto de pessoas ou uma única pessoa que se volta a isso e ela, o que ela faz? Ela pega essa harmonia universal e ela traduz para a gente em forma de arte. E olha que interessante, o Espírito fala o seguinte, que a música ela é o médio da harmonia universal. Ele falou que do mesmo jeito que os homens são os médios dos espíritos, a música, ou seja, a arte, é o médio da harmonia universal. Ou seja, como eu encarnado não consigo interagir com o espírito, eu preciso da mediunidade para isso, para ser a ponte. Alguns ostensivamente para ser uma ponte mais larga, mais ostensiva. A mesma coisa, a música, ela tem essa função, olha que bacana, olha a responsabilidade, de trazer o plano da eternidade, o plano da pureza, da alegria para o ambiente dos encarnados. Então, olha a importância de quem está à frente de um coral, de quem compõe um coral, de quem vai tocar uma música no centro espírita. Olha que interessante, o Espírito fala isso, ela é um médium. E aí, quando um indivíduo não evolui, não faz uma proposta de reforma íntima séria, constante, a música dele é média do quê? Das desarmonias. Do que seriam os obsessores, né? No caso dos médios homens. Ou seja, a invigilância produz também músicas desagradáveis ao bem-estar do espírito. Ou seja, ele não busca no universo nenhuma harmonia. Ele cria exatamente a desarmonia, porque se a harmonia é o que Deus estabelece, fora dela só há desarmonia. Ou seja, qualquer coisa que a gente tente fazer fora dos princípios morais. Por que eu vou falar princípios morais? Porque vamos supor um indivíduo que não é cristão, mas se ele faz o bem, se ele tem princípios morais, ele traduz essa harmonia. Ele pode ser um chinês com a sua harpa ali, com a sua flauta. Ele pode ser um africano com os seus tambores. Vocês entenderam a profundidade disso? Então, nós somos convocados a uma responsabilidade muito grande, porque ele fala o seguinte: a evolução do homem pode ser também percebida pela sua harmonia íntima, pela sensibilidade que ele tem. E, a priori, quem mais tem harmonia para perceber a universal e traduzi-la, como Rossoni, como Mozart, eles são espíritos evoluídos. Então, a dureza muitas das vezes para a compreensão de determinadas músicas é uma das formas de perceber o quanto a gente precisa melhorar. E aí então eu volto na música clássica. Por que ela não é tão bem sucedida? Por causa da dureza dos nossos corações. Quer dizer que todos que fazem música clássica é uma materialização da música celeste? Não sei, não sou especialista. Eu não consigo falar essa é e essa não é. Mas eu consigo dizer que algumas que eu ouvi me levaram para um sentimento tão profundo que aquele homem, se não é um espírito superior, ele conseguiu traduzir o pensamento de um espírito superior. Se ele não tem essa harmonia em si, ele foi um médium de um espírito que tem essa harmonia superior.
e que captou e materializou ali. Então, no início eu falei da história de Jesus, mas nas reuniões mediúnicas da qual eu já participei, em várias ocasiões, no atendimento dos espíritos, se vê corais do plano espiritual cantando para favorecer esse momento. E esse espírito no texto fala que um dos objetivos da música celeste superior é alcançar os corações mais endurecidos, porque não há palavras que toquem eles, mas a harmonia universal, quando materializada para eles, ressoa no íntimo deles e é como se fizesse que eles, na dureza daquela experiência, se reconectassem com Deus. É isso que o Espírito fala lá, lógico, e com outras palavras, são 8 páginas o que o Espírito está falando, gente. Imagina eu aqui tentando falar de um texto que eu acabei de ler há 20 minutos, que me chocou profundamente, não tem como. Mas eu estou passando até na emotividade do que eu ouvi ali. Então, pessoal, não tem como não achar que a arte espírita ela é importante para a vida. Ela é fundamental. Fundamental. Eu acho que todos nós aqui passamos por um coral, ou se estamos nele, e nós avaliarmos a nossa sensibilidade, não só para a música, para qualquer fenômeno da natureza. Eu falo por mim. Eu vim de uma infância extremamente fechada para o cuidado de um animal, cuidado de uma natureza, o valor de uma arte, para hoje dar uma importância para essas coisas de um plano extremamente prioritário na minha vida. Porque você começa a perceber o quanto que tudo isso à nossa volta faz parte da harmonia universal. É uma manifestação da harmonia universal. Aquele cachorrinho, aquela natureza, aquele inseto, a música. Quem aqui, quando está obsedado, não põe o Tim Vanessa? Quem aqui? Não é verdade? Por que isso? Porque o Tim Vanessa, além de serem para mim espíritos que já têm uma sensibilidade fantástica, trazem essas percepções de esferas da qual nós ainda não tivemos acesso. Nosso espírito ainda não foi treinado para conceber, pelo menos eu falo por mim. Eu não conseguia fazer o que o Tim faz nas suas composições, ou passar o sentimento que ele e a Vanessa junto passam, mas eu consigo sentir. Então, quer dizer que no esforço que eu tenho feito, eu já estou conquistando a sensibilidade para pelo menos captar, mesmo que eu sozinho não consiga chegar lá para descrever, ou para traduzir aqui em forma de uma arte. E não é me desvalorizando também nesse ponto não, porque a arte não é só a música, como eu bem disse. Não tem a arte de falar, a arte de escrever, a arte de digitar, a arte de fazer um poema, de gravar um vídeo, a arte culinária. Então, pessoal, eu acho que a ideia por trás aqui dessa palestra é que nós busquemos essa harmonia universal. Ela está em toda parte. Agora, nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade. E aí entra como a conclusão deste momento é: como está a nossa programação de reforma íntima? Como que está a pauta das mudanças íntimas que eu estou fazendo? Como estão as minhas relações? Porque o Espírito disse, sem a ciência e a virtude, a harmonia não se desenvolve. Ou seja, sem uma programação de vida pautado num estudo, pautado na vivência da caridade, eu não vou desenvolver essa sensibilidade. E essa sensibilidade, a arte também vai se manifestar no profissional, na criatividade, na relação do casal, com o filho, com o amigo. Então é isso. Os espíritos nesse texto, né? Com certeza o Rossoni, ele não escreveu esse texto sozinho. Ele mesmo, quando ele vai escrevendo ali, ele fala da sua pequenez, que é algo que ele também tem aprendido. E ele fala o seguinte, que o espiritismo tem uma
importante missão de impactar, de modificar toda a arte do futuro. Não é fazer que todo mundo seja espírita, mas é fazer com que todos produzam artes voltado para o bom, para o justo e para o belo. Então é isso, pessoal. Foi uma alegria. Então vou só citar aqui, ó, Obras Póstumas, capítulo A Música Celeste e Música Espírita. Já tem PDF, leiam na íntegra, leiam com calma, que vocês vão ver que maravilhoso. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui e que Deus abençoe todos nós. Tomara que essa pandemia não perdure por tanto tempo, que esse ano não teve um encontro, mas que ano que vem seja inesquecível. Um grande abraço.